but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5. Quero ler junto com vocês, esmiuçar um pouco de algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração nessas últimas 2, 3 semanas. E a gente vai caminhar um pouquinho nas Escrituras, como sempre. E eu peço que vocês acompanhem junto comigo, tá bom? Efésios 5, a partir do 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem conservação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Repita assim comigo: ninguém vos engane com palavras vãs. Porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente, repita comigo: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém, queridos? Nós temos vindo de algumas semanas muito pesadas, mundialmente falando, né? Semanas onde a política está fervorosa, não só aqui no nosso país,
mas fora do nosso país, no mundo de forma geral. Umas semanas pesadas, umas semanas tristes, com notícias tão tristes, com coisas tão pesadas de serem vistas, de serem ouvidas. Meu Deus, que semanas difíceis. Semanas duras. Mas o Senhor, Ele já havia nos instruído que seriam dias difíceis. Seriam dias muito difíceis. Ele nos orientou que nós deveríamos estar atentos e não nos enganar. Porque muitos viriam dizendo que eram Cristo, que são Cristo, que são mestres. Mas não são. Muitos que estão enganando a muitos. Guerras, rumores de guerras o tempo todo. Mas ele falou, vocês não devem se perturbar, porque assim deve acontecer, mas ainda não é fim. E aí ele falou que se levantaria nações contra nações, reinos contra reinos, haveriam inúmeros terremotos, fomes, tribulações. E esses são os princípios das dores. Mas ele nos orienta a algo muito importante, que é para que a gente olhe para nós mesmos nesses dias. Porque nós seremos entregados nas sinagogas. Porque nós seremos açoitados. Nós seremos apresentados diante de presidentes e reis. Por amor do Senhor. Para que a gente sirva de testemunho. Mas o que importa de fato é que o Evangelho de Cristo seja pregado a todas as nações, para que todos conheçam o Senhor. E ele diz que se nós fôssemos conduzidos e fôssemos entregues, que a gente não precisaria ficar ansioso para o que devemos falar, porque o Espírito Santo falará por nós. O próprio Senhor nos ajudará nesses dias maus. E aí ele continua falando que um irmão vai entregar o outro irmão à morte, que os pais vão se virar contra os filhos e os filhos contra os pais, e eles morrerão, e que nós seríamos odiados por todos por causa do nome do Senhor. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ah, mas e se o Senhor não abreviasse esses dias, hein? Nós não aguentaríamos. Mas por causa de nós, por causa dos escolhidos, o Senhor tem abreviado o tempo. Então, se alguém disser para vocês, eis Cristo aqui, eis o Senhor Jesus ali, não acreditem. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até o povo do Senhor, até os escolhidos. E Ele nos instrui a vigiar o tempo todo. Porque a gente não sabe a hora que o Senhor da casa voltará. A gente não sabe se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de madrugada, se vai ser pela manhã. Vigiai. Nós viemos de uns dias que nós precisamos estar muito atentos, queridos. Muito espertos com todas as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Na nossa sociedade, fora do nosso país. Porque todas as coisas estão convergindo
para o surgimento de fato do anticristo. Nós sabemos que o espírito do anticristo já está aqui. Desde sempre ele já está se movendo. Desde sempre ele já está se manifestando. Mas de verdade nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto de nós. Tudo tem se convergido para isso. A política, a sociedade, as formas de pensar, as maneiras de agir, tudo tem se convergido para esse lugar. Para esse que se levantará contra tudo que é contra Deus. Mas, queridos, ele não vai se manifestar com uma mão pesada a princípio. A princípio, ele vai oferecer paz e segurança. Deixa que eu cuido de vocês. Deixa que eu vou acabar com essa bagunça, porque está uma bagunça aqui, é direita, é esquerda, vocês estão brigando entre si. Deixa que eu vou resolver. Esses dias, um jovem de 31 anos, servo do Senhor, conservador, casado, com duas filhas, 2 filhos, não sei se são 2 filhas. Ele foi morto por servir ao Senhor. Ele foi morto por amar o povo a ponto de falar a verdade e confrontá-los. Ele foi morto porque ele era contra o aborto, porque ele pregava o evangelho e por tantas outras coisas que a gente, na nossa inocência, não deve nem imaginar. Ele foi assassinado aos olhos de todos, brutalmente. Uma jovem ucraniana foi assassinada num metrô, sem nem ver o que estava acontecendo. Fugiu da sua terra natal por conta da guerra e foi assassinada num metrô de volta para casa. Na mesma semana, enquanto nós trabalhávamos, nós ficamos sabendo que tinham 2 pessoas em situação de rua, mortas atrás da nossa sala. Muito provavelmente por overdose. Eles já estavam em estado avançado. Estavam contorcidos. E aparentemente parecia que eles tinham morrido de overdose de uma droga química chamada K9. Que deixa as pessoas como se elas fossem zumbis. Vocês já viram? Terremotos na Rússia, na Indonésia, em Minas, no Afeganistão, na Índia, na Turquia. Em Santa Isabel, esses dias, um padrasto assassinou o filho de sua esposa. Mas sabe o que me assusta? É ver a frieza dos nossos corações mediante a todas essas coisas. O mal tem tomado conta de tal forma que tem nos deixado anestesiados. A gente já não se espanta mais, porque já virou algo normal. E aí a gente vê pessoas comemorando a morte de um jovem. A gente vê uma moça sendo assassinada no metrô e ninguém se levanta para ajudar.
A gente vê pessoas em situação de rua morrerem e os seus próprios amigos que estão ali do lado nem perceberam que eles estavam mortos. E a crueldade só tem aumentado, só tem crescido, só tem multiplicado. E a gente está cada vez mais aquém. Mas aqui em Efésios, o Senhor nos falou, nos orientou tantas coisas, assim como em Marcos 13, que eu meio que passei por cima aqui. E eu fiquei tão mal nessas semanas, queridos. Eu fiquei tão introspectiva. Pensando aonde nós vamos parar. Aonde a humanidade vai parar. Aonde nós vamos chegar. Nós temos a esperança. Nós sabemos o final dessa história. É ou não é? Isso nos traz esperança, isso nos alegra. Mas daqui até lá, nós vamos passar por tantas coisas, queridos. Tantas coisas. Será que nós estamos atentos? Será que nós estamos vigilantes? Será que nós estamos sendo prudentes? Será que nós estamos prestando atenção nos sinais? Nós estamos tão focados nas nossas lutas individuais, que é genuíno, tudo bem. Mas, querido, não é só isso, é muito mais. É muito mais além do que essas 4 paredes. É além da nossa família. É além do nosso trabalho, é além da nossa cidade, é além do nosso estado, é além da nossa nação. Eu estava vendo um missionário, ele chama, acho que é Chileno Vergara, alguém conhece ele? Essa semana, ele estava na China, na Índia. Você viu o Gralac? Cara, é uma realidade que parece um mundo paralelo. E ele fez um pequeno vídeo de lá, e ele estava ali na beira do rio Ganges, que é famosíssimo, que as pessoas vão lá para se banhar e se purificar, num local extremamente podre, num lugar extremamente sujo, onde eles queimam os corpos e jogam os corpos ali como uma oferenda. E a tribo que mora em volta daquele lugar é uma tribo canibal. Eles vivem de comer o resto daquelas carnes que estão ali no rio. Mas como saberão se não há quem pregue? E a gente vê os missionários indo para os lugares onde o evangelho já foi pregado. Levando igrejas para lugares que já tem igrejas. Vamos ser missionário na Flórida. Vamos ser missionários em Orlando, em Miami, na Inglaterra. Quem irá? Quem irá se a gente não quer vir nem para o culto? Queridos, os dias são muito maus. Os dias estão muito maus. Se isso não dói na gente, em quem vai doer? Em quem vai doer, queridos? Como nós estamos criando os nossos filhos? Como serão os adultos daqui 20 anos? Daqui 10 anos? Mas nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor.
como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Mas aí ele diz lá no versículo 3 de Efésios 5, mas a impudicícia, que sabe o que é? A falta de pudor. É a lascívia. E toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós. Esse tipo de coisa não pode estar no nosso meio. Essas impurezas, essa cobiça, não convém estar no meio dos santos. Sabe o que não convém estar no nosso meio? Conversas torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, que quer dizer arrogantes, palavras de zombaria, palavras presunçosas, palavras de desrespeito. Será que se fosse um moço da esquerda, nós não agiríamos da mesma forma? Que tivesse morrido na mesma situação que o Charlie Kirk? Eu fiquei pensando, será, Senhor, que está doendo só porque ele é uma pessoa que professa a mesma fé? Porque pelo que eu me lembre, o Senhor disse que nós deveremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Quem acredita só nas mesmas coisas que a gente? Quem concorda com tudo que a gente fala? Quem é o nosso próximo? Aí ele continua: coisas essas são inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente. Sabe o que é um incontinente? É uma pessoa que não tem controle de si, que não consegue se controlar, que não consegue se dominar. Quem somos nós quando acontece uma coisa difícil com a gente? Quem sou eu quando um senhor embriagado sobe no meu carro? Quem é o meu marido? Quando algo ruim acontece com a gente, querido, é exatamente aí que a gente revela o nosso caráter. Quando a gente não está preparado para isso, sabe? Quando algo acontece e você não está preparado, a sua reação, a minha reação é exatamente quem nós somos. E ele continua: ou o impuro ou o avarento, que é aquele que não tem nada de generosidade, que acumula para si, e a avareza é idolatria. Idolatria não é só você se debruçar diante de uma imagem de escultura. O amor ao dinheiro também é uma idolatria. Ninguém vos engane com palavras vãs. Prestem atenção, queridos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Se a igreja não falar sobre sexo, o mundo vai falar. Se a igreja não falar sobre paternidade, sobre como deve ser uma mãe, sobre como deve ser um pai, como deve agir um esposo cuidando da sua esposa, como deve agir uma esposa cuidando do seu lar e dos seus filhos, o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar para minha filha que bom mesmo é ela estudar, trabalhar e ser rica, e não casar, e não ter filhos, e ser feliz. O mundo vai ensinar que se você for traído, em vez de você perdoar, é melhor você largar mesmo e tentar arrumar outro. Mas o Senhor disse que é melhor perdoar. Que o divórcio é por causa da maldade do nosso coração, da dureza do nosso coração. O mundo fala que tudo bem, o homem tem várias mulheres, mas o Senhor diz não. Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja.
Se a igreja não ensinar sobre política, a gente vai votar só em CPF. Nós não vamos votar em princípios, ainda assim que o homem seja errado. Ainda assim que o homem caia. A nossa esperança, querido, não está no governo que atua hoje. A nossa esperança não está no Trump. A nossa esperança não está no Lula. A nossa esperança não está no Bolsonaro. A nossa esperança não está no prefeito da cidade, no deputado federal, estadual, no governador. Esse governo na terra está caído. Só existe um governo perfeito. Não se enganem, queridos. Nós não votamos em CPF, nós votamos em princípios. São princípios que regem a nossa vida. Se não está no princípio de Cristo, nós não votamos, é simples. É muito simples. Mas, queridos, não coloquem as esperanças de vocês na política atual. Não pensem que o Brasil, ano que vem, vai entrar em eleição e vai melhorar. Claro que você tem que ser inteligente e escolher com inteligência, com sabedoria, mediante os princípios da palavra. Será que a gente ora para escolher o nosso prefeito? Assim como a gente ora por um esposo, por uma esposa, por um filho? Porque a gente acha que nunca vai bater na gente, né? Mas olha que engraçado, tá batendo, não é, Fábio? Porque a gente pensa que sempre está longe da gente, mas, queridos, não está. Não está. Nós precisamos levantar homens e mulheres de Deus que honrem a Deus na política, que honrem a Deus nas universidades, que honrem a Deus dentro dos hospitais, que honrem a Deus em todas as esferas da sociedade, porque o Senhor nos deu a terra para quê? Não é para administrá-la, não é para cuidar dela. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando. Só existe um governo perfeito, queridos. Não vos engane. Não vos engane. Não vos engane com palavras vãs, palavras inúteis, que não alcançam resultado, sem conteúdo, insignificante, desprovido de realidade, sem fundamento, palavras falsas. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Nós devemos andar como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. A gente pode não estar fazendo, mas a gente pode estar sendo cúmplice do que está acontecendo. Porque a gente muitas vezes fecha os olhos. Ah, não é comigo. Ah, não é no meu país. Ah, não está me atingindo ainda, deixa para lá. A palavra diz que nós não devemos ser cúmplices. Antes nós devemos reprová-las. Portanto, o que eles fazem em oculto, o só é referir, é vergonhoso. O fato de referir, de falar o que eles fazem em oculto, é uma vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz
Desperta, ó tu que dormes. Isso é para mim. Isso é para você. Nós precisamos despertar. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente. Vede prudentemente. Coloca tem pop-up? Nem sei se tem pop-up. Tem? Atenção. Perigo à frente. Isso é real, queridos. Nós precisamos estar em alerta, porque há perigo pela frente. Os dias não vão melhorar. Eu adoraria dizer para vocês que as coisas vão melhorar. Mas o Senhor acabou de falar aqui. Eu acabei de relembrar vocês, na verdade. Que não vai ser fácil. Que haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, pais matando filhos, filhos matando os pais. Mas calma, ainda não é o fim. Sede prudentes. Haja de maneira inteligente para evitar perigos, irmãos. Cuidado com os perigos que te oferecem. Cuidado com as coisas que te oferecem. Cuidado para não prestar atenção nas pequenas e nas grandes coisas. O inimigo das nossas almas não está brincando como nós. Ele não brinca, queridos, em serviço. E nós, como filhos da luz, devemos andar com prudência, atentos, com sensatez, com atenção. Atenção, atenção, queridos. Os dias são muito maus. Há perigo pela frente. Cuidado, cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para não cair. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, irresponsáveis, com falta de inteligência, com imprudência, com insensatez. Não desse jeito, gente, não dessa forma. E sim como sábios, pessoas sábias, remindo o tempo. Quem administra o seu tempo é você que administra o seu tempo. Sou eu que administro o meu tempo. Não há tempo mais para perder. Como ministrou o nosso amado irmão Fábio esses dias, não importa o que você faz, meu irmão. Se você é o que varre, se você é o que está com o microfone na mão, se você é o que ninguém vê ali em cima, né, Max? Só eu estou te enxergando aqui, porque tem a luzinha do computador. Não importa o que você faz, se você é faxineiro, que é um trabalho digno. Se você está limpando o banheiro, faça todas as coisas para a glória do Senhor. Faça tudo para a glória do Senhor. Porque Ele está vendo todas as coisas. Andem prudentemente, queridos. Porque a gente não sabe se vai chegar vivo no culto. A gente não sabe. A gente não sabe se vai chegar vivo em casa hoje. Os dias são muito maus. São muito maus. A gente não pode brincar. Por esta razão, não vos torneis insensatos. A gente não pode ser insensato. Mas a gente precisa procurar compreender qual a vontade do Senhor. Provérbios 1:20 diz assim, a partir do 20. Coloca para mim, Max, por favor.
grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios? Até quando vocês que não têm conhecimento, que não se capacitam, que são incoerentes, estúpidos, ignorantes, incompetentes, incoerentes? Até quando amareis a necessidade? Amareis a imbecilidade. Olha isso. É isso que significa a imbecilidade. Não, necessidade é uma palavra até difícil de falar. Até quanto vocês estúpidos vão amar a imbecilidade? Cara, a ignorância ou a estupidez, a ausência da inteligência. Nossa, isso doeu em mim, gente. Sabe por quê? Porque a gente ouve qualquer coisa. A gente consome qualquer coisa e a gente não presta atenção no que a gente está ouvindo. Se é contra a palavra de Deus ou se não é. Sabe por quê? Porque a gente não usa a nossa inteligência. Porque a gente gosta de ser imbecil. É dura essa palavra, irmão. É duro. Mas a sabedoria, ela está o quê? Gritando. Na rua, nas praças. E vós, escarnecedores, zombadores, desejais o escárnio? Desejais a zombaria? E eu fiquei pensando nesses dias. Maus, quantos zombaram? Quantos de nós temos zombado de tantas coisas ruins que têm acontecido? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O Espírito do Senhor já foi derramado. O Espírito do Senhor tem revelado a palavra do Senhor para nós. O que nós estamos fazendo com o que estamos ouvindo? Com o que estamos meditando? Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Um pai que ama, queridos, repreende os seus. Uma igreja que te ama vai te repreender. Um pastor, uma pastora que te ama vai te repreender. Não vai te deixar perder. Eu poderia estar falando inúmeras coisas para alegrar o seu coração hoje. Que você é mais do que vencedor, e você é. Você sabe que você é, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu poderia estar falando inúmeras coisas para vocês. Que vocês são prósperos, que vocês são amados e vocês sabem que vocês são. Mas um pai que ama, fala comigo e me corrige. Me açoita e me constrange. E por amor a vocês, eu vou fazer o mesmo. Ainda que me odeiem. Ainda que chegue um dia que vocês falem, ixi, a pastora Van vai pregar. Aí, melhor outra pessoa. Melhor o Fábio. Mas eu prefiro que vocês me odeiem a ver vocês indo para o inferno. Eu prefiro.
Provérbios 9, 10 diz assim, não, deixa eu só continuar aqui, que eu já... Continuar aqui no 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Queridos, nós não devemos desprezar o conhecimento do Senhor. Nós não devemos desconsiderar as repreensões dele. Prefiram temer ao Senhor. Prefiram temer ao Senhor do que ao homem, do que ao governo, do que à sociedade. Porque ainda que a gente perca a nossa vida aqui na terra, a nossa vida eterna está garantida no Senhor. Ainda que venham até você e falam para você negar a sua fé, porque senão decapitarão a sua cabeça, prefira a decapitação. Prefira a prisão. Prefira os açoites. Tema ao Senhor. E temor ao Senhor não é medo. É reverência. É honra. É você olhar o nosso Deus tão grande e falar, não, eu não farei isso. Porque meu amor pelo Senhor, a minha devoção, o meu reconhecimento a quem Ele é muito maior do que o meu pecado, do que o meu desejo de sexo, do que o meu desejo de fornicação, do que o meu desejo de adultério, do que o meu desejo de passar a mão num dinheiro que não é meu. Isso é temor. É reconhecer a grandeza do Senhor, a ponto de você não pecar por conta disso. Não é medo de ser punido por conta do seu pecado. É medo de envergonhar o nome do Senhor. De deixá-lo triste. Mateus 10, 7 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O governo perfeito vem, queridos. O governo perfeito vem, não se enganem. Uma sociedade dividida é enfraquecida. Um povo dividido é enfraquecido. Segunda Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade. Quem aqui tem ouvido tanto sobre liberdade esses dias? Só eu tenho ouvido sobre ser livre? Seja livre. Seja livre para fazer o que você quiser. Você pode ser uma planta se você quiser. Você pode ser um cachorro, Pati, se você quiser. Você pode ser mulher se você quiser. Você, Gabi, Rafa, já pensou? Você pode ser uma mulher se você quiser. Não, né, Gabi? Dona D, você pode ser um homem se você quiser. Você pode ser uma árvore, o que te impede? É liberdade. Só que essa liberdade, diz as Escrituras, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que te domina? O que me domina? A ponto de eu não conseguir abandonar. Você é escravo disso. Eu sou escrava disso. Você pode não ser uma planta, não se achar uma planta, não se achar um homem ou uma mulher, mas o que você faz, o que eu faço quando ninguém está vendo? Isso te domina, isso me domina. Mas vão gritar, liberdade! A liberdade que nos
nos torna escravos dela. Cuidado com esses que oferecem liberdade. Cuidado com as palavras vãs. Sejam prudentes. Atenção. Atenção. Há perigo. Há perigo. Cuidado. Há perigo aí à frente. Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos. Sejam espertos. Não se deixem enganar. Sejam astutos como as serpentes. Sejam espertos. Não se deixem enganar, queridos. Por palavras bonitas, vocês, mulheres. Mas também sejam sem malícia como os pombos. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é esse o governo que vai nos libertar. Não é a sociedade, esse sistema corrompido que vai nos libertar. Nós precisamos nos achegar ao coração do Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Queridos, é tempo que a gente precisa orar para as nossas decisões, antes de tomar decisões, antes de votar. O ano que vem tem Copa. É muito bom. Apesar do nosso Brasil não estar lá muito bom, né? O futebol. Está meio vergonhoso. Mas nós amamos mesmo assim o futebol. Mas isso também é uma distração, você sabia? Você já está orando para os próximos governantes que você vai votar? Você já está pensando quais serão as propostas, se elas se encaixam nisso aqui? Porque não é CPF não, meu irmão. Mas o mínimo tem que se encaixar nisso aqui. Porque se for contra isso aqui, tem alguma coisa errada. Cuidado para você não voltar num tiririca da vida. Porque senão um palhaço vai acabar sendo você. Não jogue o seu voto no lixo. Pô, mas a igreja vai falar de política? A igreja vai falar de política. Porque num país que, segundo estatísticas, tem 80% de cristãos, temos essa vergonha de sermos um dos países mais corruptos do mundo. A culpa é dos governantes, mas a culpa também é nossa. Porque nós também somos corruptos. Nós vendemos o nosso voto por um gás, por uma lata de leite, por R$200 de combustível. E eu não estou falando do que eu ouvi falar, não. Eu estou falando do que eu vi. Do que eu vejo. Gente, não é brincadeira. A vida com Cristo não é brincadeira. Ela é maravilhosa, mas ela não é uma brincadeira. Ela é muito séria. A gente tem que ter muito temor a Deus e muita sabedoria. Nós estamos vivendo como nécios, como estúpidos. A gente senta e espera que Moisés traga a palavra mastigada para nós. A gente assiste qualquer jornal, qualquer show, qualquer coisa. A gente perdeu o discernimento. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus.
Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente se sujeita a Deus e a gente resiste ao diabo, é o diabo que foge de nós. E aí ele continua falando assim: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, vós que não sabe se ama a Deus ou se não, se ama o irmão ou se não, se é crente ou se não, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não é tempo de divisão, igreja de Cristo. Eu quero que vocês tenham a consciência que quando eu chamo vocês de igreja de Cristo, eu não estou falando de gravidade zero. Eu estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando da Assembleia de Deus. Eu estou falando da presbiteriana. Eu estou falando dos irmãos em Cristo. Eu estou falando da igreja do Senhor. Um povo dividido fica enfraquecido. Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Tal reino não pode subsistir. Tá para ter a marcha para Jesus agora. Eu, infelizmente, não vou conseguir, porque o meu esposo tem um exame muito importante para fazer. Mas será que se nós formos, nós vamos lá para mostrar que somos gravidade zero, ou nós vamos lá para mostrar que nós, todos, somos o corpo de Cristo? Nós todos estaremos ali para mostrar de que igreja nós somos, quão crente nós somos, ou nós estaremos ali para clamar pela nossa cidade? Ou nós estaremos ali para ver um artista, ou então para cantar uma boa canção, um bom louvor, ou para mostrar sei lá o quê, ou para ter rixa com a igreja tal, com o irmãozinho da igreja tal. Para que nós vamos estar lá? Para que você vai para lá? Para orar pela nossa nação? Para envergonhar Satanás, porque nós somos um em Cristo Jesus? Qual é a motivação do nosso coração? Qual é a motivação do meu coração? Eu encorajo você a ir, meu irmão, com o coração correto. Eu te encorajo a ir adorar o Senhor junto com os irmãos, a louvar a Deus junto com os irmãos, a participar de um momento de comunhão, mas vá com um propósito. Vá com um propósito de orar pela sua cidade, de orar pelo corpo de Cristo, de orar pela nossa nação, de dar bom testemunho. Esses dias eu postei algo. O Senhor tem me pedido para estudar uma coisa que eu odeio, que é política. Mas a gente é obediente e faz o que Deus pede, né, Fábio? E me veio essa palavra, né, de que um reino dividido, ele não subsiste. E eu escrevi algo no meu Instagram que dizia assim: um povo histérico e com medo se divide e entrega o governo para o anticristo. Enquanto a gente racha entre si, o anticristo está se preparando.
É isso aí que eu quero. Eu quero todo mundo rachado. Eu quero todo mundo dividido, porque aí eu vou chegar lá vestido de ovelha, bonitinho, cheiroso, bem penteado, falando super bem. Fiquem tranquilos. Deixa comigo que eu resolvo. Eu vou trazer paz e segurança para vocês. E muitos de nós, nécios, emburrecidos, vamos fazer: por favor, nos ajude. Nós acreditamos que você vai nos libertar. E nós vamos entregar o governo para o anticristo. A gente vai continuar brincando? A gente vai continuar mesmo brincando? Mas a gente pode colocar o nosso rosto no pó. A gente pode orar pedindo discernimento para Deus, para discernir os tempos e as estações, discernir o que está acontecendo. É muito além do que os nossos problemas, meu irmão. É muito além do que a nossa falta de dinheiro, do que a falta de saúde. É muito além do que os nossos olhos alcançam. Mas a gente pode pedir misericórdia a Deus, pedir discernimento, para que a gente não seja enganado. Para que os nossos não sejam enganados. Para que a gente não permita que as pessoas que o Senhor nos confiou sejam enganados. Que as pessoas que você conhece sejam enganados. Que a que você não conhece, mas Deus vai te revelar, não seja enganado. Não se engane, querido, não se engane. Quando nós precisamos tomar decisões sérias, nós também precisamos dobrar o nosso joelho e orar a Deus e pedir discernimento. Senhor, o que o Senhor deseja? O que eu posso fazer? Por mais que você olhe para si e fale: mas eu sou no meio de uma nação inteira. Você é filho do Deus vivo. O que você faz ou deixa de fazer importa para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Os dias são muito maus, queridos. Se a gente continuar do jeito que nós estamos, nós vamos perecer. Nós vamos nos perder. Nos perder do Senhor. Nos perder no meio das falas mentirosas. Querido, quando a gente ministrar a palavra aqui para vocês, leem, acompanhem com a Bíblia de vocês. Quando vocês ouvirem alguma ministração em algum outro lugar, no YouTube, que você quer edificar, quer aprender da palavra, leia junto com a sua palavra para ver se a gente não está falando nenhuma heresia. Para vocês não serem enganados, porque o povo perece por falta de conhecimento. Não engulam qualquer palavra que é lançada sobre vocês. Não ouçam qualquer palavra, isso não é ciúmes, é zelo. Nós não somos perfeitos, queridos, eu não sou. Muitas vezes, provavelmente, eu falei muita coisa boba sem ter discernimento. E eu peço perdão a Deus por isso. Não foi a minha intenção. Mas, queridos, há muitos lobos travestidos de mestres, travestidos de pastores, que estão levando o povo de Deus a se perder. E o povo de Deus é responsável por isso. Nós somos responsáveis pelo que ouvimos, pelo que professamos, pelo que falamos, pelo que ouvimos de ministração, de canções, de louvores que vão contra as Escrituras. Não se perca. Não. O Senhor não vai te dar tudo o que você quer. Mas muitos dizem que Ele vai. Se você viu, se você tocou, é seu. Deus não vai deixar que te dá. Queridos, Ele matou o único filho dele na cruz, para que nós
transformados, adotados, recebêssemos o espírito de adoção. Você acha que Deus vai te dar tudo o que você quer? Não, Ele não vai te dar tudo o que você quer. Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Nós não devemos ser cristãos mimados. Faz jejum porque quer um carro. Senhor, se o Senhor não me dá, eu vou ficar sem comer 40 dias. Isso não é jejum. De Deus a gente não zomba. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Não seja um nécio que não abre a sua Bíblia nunca, que não medita na palavra nunca, que engole qualquer palavra que lançam sobre você. Não sejam enganados. Porque vai ter o grande e terrível dia do Senhor e não vai adiantar você falar para Ele: ai, Senhor, fui o pastor coach tal. Vai falar: é? Você não tinha a Bíblia? Você não tinha o Espírito Santo? Você não sabe ler? Isso sou eu que estou falando, tá? Não é Jesus. Eu só estou conjecturando. Mas Ele vai falar: aparta-te de mim, eu não te conheço. É porque eu amo muito vocês que eu falo isso. Eu amo muito vocês. E tudo bem se vocês ficarem bravos comigo. Tudo bem. A minha filha às vezes também fica brava comigo. Ela fica brava com o pai dela quando ele fala não para ela. Mas é porque a gente ama muito ela. Você pode se colocar de pé? João 15, 18, 19. Se o mundo os odeiam, porque o mundo nos odeia, tá, gente? Não se engana, não. Não se engana. Tenham em mente que antes odiou a mim. Isso é Jesus. Se vocês pertencem ao mundo, Ele os ama como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. O mundo não ama a gente. O mundo nos odeia. Porque nós não somos desse mundo. E se odiou o nosso mestre, como não vai nos odiar? Você está pronto para ser odiado? Você está pronto para ser rejeitado por causa do nome de Jesus? Você está pronto para ser morto? Você está pronto para a hora que vão proibir a gente de fazer culto em comunidade? Porque isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Você está pronto para ser preso por professar a fé em Cristo Jesus? Porque por ser contra a liberdade que esse mundo prega? Você sabia que quando a gente prega aqui, a gente corre risco de ser preso? As nossas ministrações vão para o YouTube. Vocês sabiam que a gente corre risco de ser preso? Mas Paulo pregou o evangelho preso. Quem sou eu para não pegar? Vocês lembram da parábola das 10 virgens?
Quem aqui não conhece a parábola das 10 virgens? Levanta a mão. Todo mundo conhece? Amém. Como está seu azeite, irmão? Como está o nosso azeite? Será que as nossas lamparinas vão permanecer acesas a noite toda até a chegada do noivo? Será que o nosso azeite vai se acabar? Por conta das dificuldades da vida, as lutas da vida, as dores, as feridas, os traumas. Será que o nosso azeite vai acabar? E aí a gente vai sair correndo para comprar. Mas o noivo vai chegar bem na hora. Será que a gente vai ficar para trás? Ou será que quando o noivo chegar, as nossas lamparinas estarão acesas, cheias de azeite? Eu quero que você medite sobre isso. A sabedoria está gritando, queridos. Sejam sábios. Sejam prudentes. Porque elas foram prudentes, as 5 virgens que tinham azeite. Vocês sabiam que elas foram prudentes? Quer ver onde fala isso? Olha, eu achei tão interessante. Eu vou ler rapidinho para vocês. Mateus 25, 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas, sabem o que elas eram? Nécias. Ignorantes. Sem conhecimento. Estúpidas. E 5, sabe o que elas eram? Prudentes. Que sabiam como agir no meio do perigo. Com precaução, com cautela, com atenção. Elas eram sensatas. Elas eram ponderadas, elas eram calmas. Elas pensaram em todo o processo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vejam bem, todas elas dormiram. Tanto as nécias quanto as prudentes. Descansaram, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as nécias, as que não deram ouvido à sabedoria, as que não deram ouvido ao conhecimento, à voz do Senhor, as que não tiveram temor, as que foram imprudentes. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia e nem a hora. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós estamos aqui como membros do seu corpo, membros do corpo de Cristo. Pai, essa é uma palavra muito dura, muito difícil de ouvir, muito difícil de pregar. Mas o Senhor, nós te agradecemos tanto, porque o Senhor é um Pai que ama tanto os seus filhos, que nos corrige em amor. Pai, se eu estou sendo nécia nesses dias, se eu estou desprezando o conhecimento de Cristo, as suas orientações, Pai, eu quero nesse momento chorar aos seus pés e me arrepender, Senhor, e buscar a sua face, ó Deus. Oh, Senhor, segundo estatísticas, nós somos mais de 80% de brasileiros que se dizem cristãos, mas a nossa sociedade está em decadência, está em ruínas. Oh, Pai, que nós não sejamos homens e mulheres nominais, cristãos nominais, que só dizem que são e não refletem a sua glória, que são irresponsáveis, que não são prudentes, Senhor. Não nos deixe ser guiados por palavras vãs. Não nos deixe nos perder, Senhor, com a liberdade que esse mundo oferece, com o sistema que esse mundo oferece. Pai, não nos permita sermos divididos, nos dividirmos, brigarmos entre si, porque um reino dividido não subsiste. Oh, meu Deus, que nós sejamos prudentes na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Os dias são tão maus, Senhor. Os dias são tão tenebrosos, são tão ruins. Nós não queremos ser zombadores. Nós não queremos ser escarnecedores. Nós não queremos brincar com as coisas do Senhor. Oh, Pai, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ainda que o próximo não acredite nas mesmas coisas que nós, não professam a mesma fé que nós. Nós sabemos, Senhor, que nós somos odiados pelo mundo, mas nós somos amados do Senhor. Nós somos filhos do Deus vivo e isso nos é suficiente. A sua graça, Senhor, nos basta. Oh, Senhor, que a gente não se esqueça, Senhor, que a sua graça nos basta. Que a gente confie no seu Santo Espírito, Senhor, para falar aquilo que convém, aquilo que agrada o seu coração nos dias maus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a honrar o seu nome. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá o desejo de crescer no conhecimento de quem o Senhor é. Levanta, Senhor, doutores nesse lugar. Levanta, Senhor, líderes nesse lugar. Levanta, Senhor, pessoas sábias nesse lugar. Políticos segundo o seu coração nesse lugar, Senhor. Para que a justiça que vem de Ti, Senhor, apesar desse mal, continue prevalecendo. Para que o seu povo continue levando o Evangelho, levando o reino de Deus.
porque esse é o governo perfeito. O único governo perfeito é o seu, Senhor, é o seu. Não nos deixe enganar com palavras vãs, Senhor, com palavras torpes, com zombarias, com escândalo, Senhor. Alinha, Senhor, a nossa vontade à sua vontade. Que a nossa vontade seja a sua vontade. Que o nosso querer seja o seu querer. Nos ajuda, Senhor, a ser bons pais, boas mães, bons pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas, bons diáconos, bons missionários, Senhor, bons patrões, líderes, bons contadores, arquitetos, engenheiros, dentistas, vendedores, administradores, bons ajudantes gerais. Que tudo que a gente faça, Senhor, seja para a sua glória, ainda assim que ninguém esteja nos vendo. Que eu cumpra, Senhor, que nós cumpramos com as nossas responsabilidades do nosso trabalho, ainda que o nosso chefe não esteja lá, ainda que não tenha ninguém nos vendo. Que os homens, Senhor, honrem as suas mulheres, ainda que elas não estejam ao lado deles. Que os filhos respeitem seus pais e suas mães, ainda que eles não estejam em casa. Que nós, mulheres, Senhor, sejamos sábias, idôneas, ainda que os nossos maridos estejam trabalhando. Boas mães, boas empreendedoras, boas profissionais. Não nos deixa, Senhor, nos perder na nossa falta de sabedoria, na nossa falta de conhecimento, na nossa falta de discernimento, na nossa estupidez. Aleluia. Pode continuar essa frase. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ah, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso.